Hoje é sexta-feira, dia 19 de junho, vem comigo porque o sextou é diferente. Em plena Copa do Mundo é dia de seleção brasileira, Brasil e Haiti, jogo importantíssimo para o Brasil garantir vaga na próxima fase da Copa do Mundo. A gente vai falar sobre isso, mas é claro e principalmente falar de Fluminense. Notícia importante, mais uma decisão que pode impactar diretamente o Fluminense no futuro, na volta da Copa do Mundo, nos jogos decisivos que teremos, e desta vez eu tô falando de Copa do Brasil. Renato Gaúcho, para surpresa de absolutamente ninguém, foi demitido do Vasco. E aí fica a dúvida para saber como é que o rival vai chegar para enfrentar o Fluminense. A gente vai falar muito sobre isso, sobre jogador que o Fluminense ia contratar, caiu um exame antidoping. Muita coisa pra gente falar nesse vídeo, então vem comigo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal do Lessa, que é muito importante, você sabe, a sua participação, você é que faz, é que dá toda e traz toda a relevância aqui pro canal, e graças a vocês é que a gente vai seguir sempre trabalhando para deixar você muito bem informado. Bora de notícia. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! E eu começo com essa notícia aqui. Renato Gaúcho é demitido do Vasco, notícia que foi uma informação, na verdade, que veio do próprio clube, que oficializou através das redes sociais a saída do treinador. E aí tem sempre aquele debate, é uma decisão em comum acordo, mas a gente sabe que não funciona bem assim. O que chama a atenção é que o Vasco esperou até agora, quase dia 20 de junho, reta final já, segunda parte já do mês de junho, para resolver que tinha que demitir o Renato. O problema deles também, a gente não tem nada com isso. O que a gente tem com isso é o seguinte: o Vasco terá um outro treinador à frente do time para enfrentar o Fluminense. Isso é bom ou ruim? Para mim é ruim, porque, primeiro, não sabemos o que vai vir por aí. Segundo, que a fase não era boa. O Renato estava em rota de atrito com os jogadores já há algum tempo. Aliás, um cenário muito parecido com o que aconteceu no Fluminense. Se você pegar, ler toda essa matéria aqui que foi publicada pelo GE, você vai observar que tem uma série de questões que parece um déjà vu, né, pra gente. Porque muitas dessas coisas que levaram à saída do Renato também ocorreram no Fluminense. Exposição de jogador em entrevista coletiva, jogar a responsabilidade para cima do elenco, do grupo, né? Quando perde, a culpa é de todo mundo, menos minha. Quando ganha, eu sou o pica. É mais ou menos assim que o Renato conduz e vem conduzindo os seus últimos trabalhos. Não que fosse muito diferente antes, mas a parada é que no Grêmio ele fazia o que bem queria, né? Porque ele manda no Grêmio. Os outros clubes não funcionam dessa forma e hoje não adianta. A gente pode achar errado, certo ou errado, não estou nem fazendo juízo de valor, mas jogador de futebol não vai tolerar uma postura assim. E o dia a dia, que já não era bom, treinamentos que não eram bem avaliados. Cara, tudo isso acontecendo no Fluminense. Então não é surpresa. E quando alguns canais de amigos, jornalistas, setoristas do Vasco, entraram em contato comigo para falar do trabalho do Renato, eu falei, cara, o trabalho do Renato no Fluminense teve seus méritos, claro. O Fluminense chegou a uma semifinal de Copa do Mundo de Clubes. Isso foi um negócio absolutamente gigantesco. Mas a gente sabe também que a Copa do Mundo, e falamos isso naquela época, né? A Copa do Mundo foi definitivamente um mundo à parte. Parece que tudo parou e a gente meio que, né, foi viver uma nova realidade lá nos Estados Unidos. E depois volta, aí tem sequência de derrotas, aí um respiro, eliminação pro Lanús, e o que mais pesa, e o que mais pesou, na verdade, para jogar o trabalho do Renato para baixo, foi a maneira covarde como ele escolheu sair do clube. E aí, claro, isso vai de opinião de cada um. E mais uma vez, aí tem outras apurações de colegas lá dizendo que ele também saiu porque pediu reforço, a diretoria falou que não ia ter como atender a tudo e tal, e aí para ele não servia. Enfim, né, só fica, o que me impressiona é que o Renato ganha um salário exorbitante, altíssimo, para mais de 1,5 milhão para bater 2 milhões de reais, é o que ele pede.
pagam e vão continuar pagando. Daqui a pouco ele vai aparecer em outro lugar ganhando a mesma coisa. Aí, quando estiver ganhando, tá tudo bem. Se estiver exaltando, tá tudo bem. Começar a perder, aí joga a responsabilidade para cima de todo mundo. Cria um problema, vai embora e a vida segue e assim vai. Mas, de novo, a gente tem que se preocupar com o que nos atinge lá na frente. É claro que não é porque vai chegar um novo técnico, que o Vasco vai virar uma máquina, isso e aquilo. Não, mas é uma mudança significativa e isso vai depender muito, não só para eles, mas para o Fluminense também, do que vai acontecer nessa janela de transferências, né? É uma janela que pode determinar muita coisa. A melhora deles, mas que pode ocorrer, mas é a nossa também. E aí a gente está falando de demissão do treinador. O Zubeldia viveu seu momento de pressão no Fluminense também, é verdade. Momentos difíceis até essa parada para a Copa do Mundo. E a realidade é que o Fluminense não foi para a Copa, conseguiu os resultados necessários para se manter vivo nas competições, mas longe, né, de voltar a jogar aquele futebol que conseguiu apresentar ali na primeira parte da temporada. E eu acho que essa janela, tenho certeza, ela vai ser determinante também para o futuro do trabalho do Zubeldia. O Hulk chegou e ele pode mudar esse ataque. Eu sei que tem muita gente que não acredita, mas enfim, é a grande novidade que a gente tem para esse ataque. A defesa, vai chegar reforço ou não vai? Isso impacta o trabalho do técnico. Ele também é responsável pela montagem do elenco, todo mundo sabe, é verdade. Não depende só dele, mas ele também é responsável. Então, a chegada de um zagueiro é determinante. Para mim, duas coisas, né? Eu já falei isso aqui. É claro, o Hulk pode fazer muita diferença, mas para mim, para a gente realmente poder acreditar que o Fluminense vai disputar grandes títulos, é chegar um zagueiro decente, indiscutível, para consertar essa zaga e o Martinelli permanecer. Passa por esses pilares. A partir daí, a gente vai ver quem vai sair, quem vai chegar, e aí depois fazer uma outra análise. Mas a gente responsabiliza o treinador quando tem que responsabilizar, é claro, evidente, faz a cobrança e elogia, como tantas vezes elogiei o trabalho do Zubeldia, mas ele também depende de acerto da diretoria nessas contratações para que o trabalho dele possa ser minimamente facilitado. E aí, entregando, fala, bom, tá aí, chegou o zagueiro, chegou o atacante, chegou mais um ponta, enfim, agora a munição tá aí. Tem que fazer disso, ou fazer novamente esse time apresentar coletivamente, principalmente, aquilo que já jogou. Mas isso, de novo, só vamos poder falar depois, quando a bola voltar a rolar, e a gente poder, na prática, analisar todas as movimentações que ocorrerão nessa janela. E só para finalizar, eu já ia esquecendo, o Vasco tentou sondar a situação do Arthur, que está saindo do Grêmio através do Renato. Eles têm uma relação muito boa, o Renato entrou em contato, e aí o Arthur é um nome que está sendo especulado no Fluminense. Já falei aqui mais de uma vez que não tem nenhuma negociação acontecendo no momento, mas o que eles ouviram foi o seguinte: ele não ficou no Grêmio porque estava pedindo um contrato de 3, 4 anos e querendo ganhar 2,5 milhões de reais, porque ele abriria a mão. Ele tem contrato com a Juventus até meio do ano que vem. Ele ganha cerca de 4 milhões de reais, né, fazendo aqui a conversão, mais ou menos 4 milhões de reais é o contrato que ele tem lá. Então, para abrir mão dessa grana que ele tem, ele queria ganhar pelo menos 2,5 milhões e dizem por lá que ele ganha mais ou menos 1,5 milhão, ou ganhava nesse empréstimo para o Grêmio. E ele queria esse reajuste para romper o contrato lá e ficar em definitivo no Grêmio. A prioridade dele era continuar no Grêmio. Claro, uma prioridade ganhando 2,5 milhões por mês, né, não é tão difícil ter assim. Mas, diante disso, ficou fora da realidade para o Vasco financeiro, não deve investir esse valor, pelo menos não agora. E aí eu acho que isso ratifica ainda mais. Não tem chance do Fluminense contratar o Arthur pagando esse valor exorbitante por mês. E, sinceramente, nem vale. Nem vale. É muito dinheiro, é muita grana. Acho ele um jogador muito bom. Acho que ele cairia como uma luva ali ao lado do Martinelli, espetacular. Mas, como eu falei lá atrás, eu acredito que o movimento nesse sentido só aconteceria com uma saída do Martinelli, que é uma coisa que a gente não quer. Então, sinceramente, eu não vejo nenhuma viabilidade, qualquer possibilidade de negociação. E provavelmente o Fluminense sondou assim lá atrás, em algum momento, ouviu números nesse sentido, e aí automaticamente já deu para trás. Cara, e olha só essa notícia aqui, vou colocar na tela para vocês. Monique Velela publicou essa informação aqui ontem também, falando o seguinte: o Novo Horizontino afastou o zagueiro Dantas dos treinamentos em razão de doping.
O atleta teria usado um medicamento à base de cannabis para aliviar dor de dente antes de um jogo no Campeonato Paulista desse ano. A suspensão voluntária do jogador ficará vigente, até o caso ser analisado pelas autoridades. Olha que situação, e por que eu estou trazendo isso aqui? Porque a gente sabe que o Fluminense negociou com o Dantas na última janela, que acabou não acontecendo, chegou a ter uma conversa ali avançada de valores, na época trouxe essa informação aqui, o Botafogo tentou atravessar a negociação, disseram que estava tudo certo já com o Botafogo e tal, e também não foi para lá, e o Atlético, a Monique cobre o Atlético, ela traz essa informação justamente por isso, porque o Atlético era outro interessado no jogador. Olha a rabuda que o Fluminense se livrou. Imagina se vem o Dantas agora e contratou o zagueiro, pá, e ele também vinha dentro dessa categoria de aposta, aí o cara agora suspenso por doping, e é uma decisão que partiu dele, do staff dele, uma suspensão preventiva por atitude deles mesmos, provavelmente, é claro, para tentar amenizar uma possível punição de um caso que ainda vai ser julgado pelos órgãos competentes. Mas isso aí me deixou realmente impressionado, porque o Fluminense teve recentemente o caso de doping com o Manuel, deu todo apoio para ele, enfim, depois aconteceram várias outras situações, inclusive com o processo do Manuel agora contra o clube, e com o Dantas poderia acontecer algo semelhante, né? Foi por pouco. Agora é o seguinte, senhoras e senhores, vamos falar rapidinho de Copa do Mundo aqui, de seleção brasileira, porque tem um convite muito importante para fazer para vocês. Então atenção nisso aqui a partir de agora. Antes, hoje tem Brasil e Haiti, 9h30 da noite, bola vai rolar, jogo importantíssimo para a seleção brasileira garantir essa vaga na próxima fase da Copa. Tem que ganhar de qualquer jeito, até porque, convenhamos, né? Pelo amor de Deus, é o mínimo que se espera. É ganhar e ganhar bem do Haiti. E o Ancelotti parece que vai mudar o time, nem sinal de Neymar ainda, sequer viajou junto com o grupo. E as mudanças, bom, eu tendo a achar que pode se aproximar do que a gente tem, talvez, não de melhor, mas pelo menos melhorar em relação ao que a gente viu à estreia. Um pouquinho. Provável time, o GE tá bancando aqui com Alisson, Danilo no lugar do Ibanez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro, isso aí para mim, não manteria o Casemiro, mas continua homem de confiança no Ancelotti. Casemiro, Bruno Guimarães, e ele pode colocar o Danilo Santos no lugar do Paquetá. Tirar o Paquetá para mim é o mínimo que ele deveria fazer. Pode acontecer, ele meteria aí 3 volantes. E aí vai com Rafinha, Matheus Cunha, que para mim tem que jogar também, e Vinícius Júnior. Todo mundo pedindo o Endrick, mas para mim tá evidente que ele não vai colocar o Endrick como titular nesse jogo. Pode entrar no decorrer da partida. Então o meu time não teria Casemiro ainda, ou novamente, perdão. Mexeria nesse meio de campo. Talvez o Fabinho entrando no lugar do Casemiro, para ver se funciona melhor. E o ataque, eu acho que vale começar para ver como o Matheus Cunha é um jogador muito experiente, muito provado. E aí o Endrick entrando no segundo tempo, se entrar bem, quem sabe não ganha um coro ainda mais forte para ter mais minutagem na última rodada contra a Escócia. Vamos ver o que vai acontecer logo mais, mas eu quero fazer um convite super especial para vocês. Se você ainda não tem o SoftScore no seu celular, eu não sei o que você está esperando. É a melhor ferramenta que você pode ter durante a Copa do Mundo, gente. Tem absolutamente tudo sobre Copa, estatísticas, dados, tabela, horários, transmissões, escalações, tudo que você precisa saber sobre Copa do Mundo, seleções, jogadores, você encontra no SoftScore. Eu vou te dar um exemplo prático aqui para você. Vai lá, entra lá na Copa do Mundo, aí você já vê a seleção da primeira rodada, baseado nos números do SoftScore, claro. Você vai partida, calendário, classificação dos grupos. Você pode também, na aba de estatísticas, ali você vai ter todas as estatísticas possíveis que você imaginar sobre todos os jogadores da Copa do Mundo. Você pode ir deslizando lá que você vai achar, e se você clicar no nome do jogador, você vai ter ainda mais detalhes sobre ele. Porque às vezes você está vendo o jogo lá, a galera, inclusive a turma que é da aposta, quer analisar números e tal, para ver quem está bem, quem está mal. Será que esse cara está jogando bem mesmo? Justifica ele ser titular? Se você for lá, por exemplo, clicar aqui, vai lá, entra Copa do Mundo, Seleção Brasileira, clica ali no Brasil, você vai em equipe,
e aí você clica no nome ali do jogador que você quer ver, por exemplo, vou colocar aí Vinícius Júnior, vamos lá, vou colocar ali, ó, cliquei, Vinícius Júnior, você vai encontrar tudo, mapa de calor, números, chutes, para onde ele deu passe, para onde ele chutou, para onde ele driblou. Cara, não existe nada no mundo do futebol mais completo que o SofaScore. Então, se você não tem, o link está aqui embaixo para você baixar. E uma última convocação rápida aqui, não menos importante, que é para entrar na liga, no Fantasy, que o SofaScore criou para esta Copa do Mundo. É tipo Cartola. Você monta o seu time e você vai fazendo alterações em cada rodada. Então, eu já montei o meu time base. Você entra ali embaixo, clicou em Fantasy, cria lá a sua conta, baixou o aplicativo, vai ali em Fantasy, e aí você vai achar lá ali, vai em Ligas, Canal do Lessa. Achou a minha liga? Através desse código que vai aparecer na tela, você vai pedir o convite para entrar na liga. Automaticamente você vai entrar na liga. Tem um link aqui embaixo da liga também. Se por um acaso o código der errado, o link está aqui embaixo. E aí você vai participar e a gente pode começar a brincar a partir desta segunda rodada. Você escala o seu time e de acordo com o desempenho real dos jogadores, você vai pontuando. Já montei meu time para a primeira rodada, já tem uma galera lá e quanto mais gente chegar, melhor. Então se você puder participar da Liga do Canal do Lessa no SofaScore, clica aí, dá essa moral, só baixar o aplicativo no seu celular, vai lá, entra na liga pra gente brincar e trocar uma ideia. Mais uma brincadeira nesta Copa do Mundo e eu conto muito, como sempre, com vocês, tá? Entra lá na liga, Canal do Lessa. A gente fechar aqui, olha só essa notícia. Fluminense, ex-Fluminense, né, e Real Madrid, Marcelo anuncia a criação de clube de futebol. É isso mesmo, Marcelo criou um clube de futebol, o 12 Madrid Clube de Futebol lá na Espanha. Não por acaso tem esses nomes, e não por acaso tem uma identidade visual com fontes parecidas com a do Real Madrid. Né? A 12, obviamente, a marca, a camisa dele, enfim, começando um projeto do zero, e um projeto que parece ser bastante ambicioso, inclusive aqui a matéria relata, né? A paleta de cores do clube também acompanha a estética do antigo time do seu fundador. No escudo predominam os tons branco, preto e roxo. Até o momento os uniformes oficiais ainda não foram apresentados. O 12 faz referência, evidentemente, ao número que o Marcelo utilizou ao longo de toda a carreira. Ele fez esse anúncio nas redes sociais e aí fica o questionamento, fica a minha curiosidade aqui, na verdade. O Marcelo tem o seu nome no estádio em Xerém, estádio Marcelo Vieira. E talvez, eu acho bem provável, ele fazer parcerias com o Xerém, com o Fluminense. No futuro, não sei, é algo que eu vejo muito acontecendo, rolar esse intercâmbio. E aí, enfim, eu sei que o Flu Samorim lá foi um projeto que não deu certo e tal, mas pela proximidade que o Marcelo tem com o Fluminense, identificação, principalmente com o Xerém, e ele não faz nada por acaso na vida dele, pode ser uma coisa que, enfim, no futuro, se acontecer, não vai me surpreender, não. Mas é isso, pessoal. A gente fica por aqui ao longo do dia e sempre que possível voltamos com mais informações e mais atualizações para deixar você muito bem informado. Tamo junto, valeu, um abraço.